Tudo bem com vocês, pessoal? Animados? Espero que sim. A gente estava aguardando a chegada de vocês, né? Vários rostinhos bonitos aqui. E bora lá. Boa tarde. Primeiro eu vou começar, então, me apresentando, né? Me chamo Lorena Zeiler, trabalho com inovação há mais de 5 anos. No sistema AILOS, eu trabalho com a parte de experimentos, então, em testes, MVPs, POCs, protótipos. Fala, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é João Kunz, trabalho com inovação há mais de 3 anos e também faço parte do laboratório de inovação junto com a Lorena, tá? Como laboratório de inovação, nosso principal objetivo é experimentar e implementar hipóteses de solução. Portanto, hoje a gente vai estar compartilhando com vocês uma jornada do Discovery ao Delivery de um experimento de inovação. Bora lá? Mas, afinal, o que é um experimento, né? Quando a gente fala de experimento, basicamente, a gente está olhando para desenvolver uma solução, né? Olhar a viabilidade técnica em baixa escala. Então, a gente está atrás de feedbacks e aprendizados. Através desses aprendizados e desse feedback, é que a gente consegue entender para onde que a gente está indo. Existem algumas formas de a gente começar um experimento. Seja conversando com a área de negócio, entendendo o dia a dia deles, as soluções deles, né? O que eles têm aí de desafios. Então, a gente começa a mapear essas oportunidades e, a partir daí, fazer um experimento. Ou então, a gente também pode fazer com um ecossistema de inovação. Então, conversar diretamente com startups, entender quais são as soluções que eles se propõem a resolver, e aí a gente faz um piloto diretamente com eles. Mas sempre olhando essa questão de autonomia e agilidade, para a gente testar e entender o direcionamento que a gente está, né, seguindo. Então, beleza, Lô. Sabendo que um experimento ele visa testar a viabilidade técnica de um produto ou serviço, então já posso começar direto pela ideação, né? Pensando nas funcionalidades, nas características, para que logo eu disponibilize para o meu cliente e ele comece a testar, certo? Errado, pessoal. Aí é que tá. Tem algumas cabecinhas fazendo assim, né? Mas a verdade é que a gente não começa um experimento pela ideação. Porque o que acontece? A gente está querendo resolver um problema, uma necessidade de alguém. Então, a solução que a gente vai propor, a gente precisa entender se vai gerar valor e se, de fato, vai resolver o problema de quem necessita dela. Gente, e não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz total sentido isso que a Lorena disse. Até porque a inovação é muito sobre jornada, né? A gente parte de algum lugar, de uma dor, de uma necessidade, de um desejo, e a gente espera chegar num local ao final dessa jornada, né? Seja ele um resultado que a gente quer obter, um produto palpável para eu poder testar, utilizar no meu dia a dia. Tá? E o que frequentemente a gente vê é que, para as pessoas que não têm uma jornada para seguir, muitas vezes qualquer caminho serve. Então, não que faz a inovação da forma errada, né? Mas que segue o caminho que acha ali e espera para ver o resultado que vai dar no final. Né? Mas a gente reforça muito que é extremamente importante de que exista uma jornada para a gente se basear nesse processo, para ser como um norte para a gente. Uma jornada de inovação. Isso mesmo. E aí é que entra a jornada de inovação. A jornada de inovação, ela vai da inspiração até a implementação. E a gente passa aí por 3 grandes marcos. Então, na inspiração, é onde a gente começa a entender com profundidade o problema. Na ideação, é aí que todas as descobertas elas começam a tomar forma. Então, a partir daí é que as ideias incríveis começam a surgir, né? E é onde o povo gosta mesmo de participar, dando ideia. E a parte de implementação, que o que acontece? A gente vai olhar para tudo que foi desenvolvido até então e ver se realmente faz sentido a gente seguir essa evolução, né, do produto ou do serviço, ou não. Vamos dar um passo atrás? Vamos entender um pouquinho outras ideias? Ou ainda 2 passos atrás, né, se a gente entender que tem que olhar ainda mais o produto. Mas sempre testando com agilidade e eficiência. De novo, a gente tem que saber para onde a gente está indo. E a nossa jornada de inovação, ela começa no ano de 2021. Quando eu e a Lorena, a gente recebeu um desafio de muito significado de um colaborador do sistema AILOS, a empresa que a gente trabalha. E, para entender um pouquinho desse desafio, eu faço a pergunta. Você acredita que tem autonomia para resolver as suas questões financeiras? A maioria das pessoas diz que sim, né? Sim, eu acredito que a maioria das pessoas aqui acreditam, sim, que tem autonomia para resolver suas questões financeiras, mas eu trago mais uma pergunta, tá? E se você precisasse compartilhar essas questões com outra pessoa para que você pudesse fazer ser entendido, para que você pudesse efetivamente ser atendido, será que continuaria sendo tão fácil assim?
Eu acho que não, hein, Lô? O que tu acha? Com certeza não. O fato que falar sobre a situação financeira de uma forma aberta não é confortável para a maioria das pessoas. Falar o quanto ganha, o quanto deve, se existe alguma renegociação de dívidas, enfim, né? Qualquer situação referente à instituição financeira, a gente conversa normalmente com as pessoas que a gente confia. Então, é constrangedor, de fato, você ter que conversar, né? Falar com alguém que não é o seu gerente, não é alguém que vai te atender, ter que expor a sua situação. E ainda venho te perguntar, né, fazer mais uma pergunta aí. Quando você precisa resolver alguma situação, o que você faz? Liga para o saque? Manda um WhatsApp? Vai presencialmente? O fato é que a gente tem vários caminhos para se comunicar, certo? E aí que surge o nosso problema, porque essa é a realidade que milhares de pessoas surdas passam diariamente no Brasil. A realidade de não ter um canal para ser atendido com autonomia, com qualidade, tá? E muitas vezes estarem à mercê de, eu vou num estabelecimento, só que eu não sei se eu vou conseguir ser atendido quando eu for lá. Ou senão eu ter que fazer um agendamento prévio para ser atendido, ou seja, se eu tiver um imprevisto, ferrou, não vou conseguir resolver meu problema. E, finalmente, compartilhar questões privadas, né, como a situação financeira, com parentes, amigos e até mesmo conhecidos. Tudo para que, finalmente, eu consiga ser atendido no negócio. Esse é o problema que a gente vai estar atacando durante esse experimento. E acho que um fato interessante para comentar com vocês é que vocês lembram daquele colaborador que passou esse desafio para a gente? O nome dele é Saulo, ele é uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito legal, inclusive ele está aqui com a gente hoje, logo, logo vocês vão conhecer ele, tá? E ele tem uma conexão muito forte com esse desafio, porque o Saulo é surdo, e ele sente isso que a gente acabou de descrever para vocês na pele, e não só ele, como as demais milhares de pessoas brasileiras surdas, certo? Bom, entendido o desafio, então a gente vai para a primeira etapa, a etapa de inspiração. Bora lá? Então, falando um pouquinho das atividades que tivemos nessa etapa, né? A gente teve, então, a pesquisa de contexto, então, de fato, né, pesquisando um pouquinho o problema, a análise de mercado, então, entender como é que as outras empresas estão resolvendo a situação, como elas lidam com esse problema. A matriz CSD, né, que ela é uma metodologia que passa por certezas, dúvidas e suposições referentes ao problema. Então, e a nossa etapa de pesquisa ela teve início com base no Censo Demográfico de 2010, que demonstrou que aproximadamente 25% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Isso equivale a 46 milhões de pessoas, onde 9,7 milhões são pessoas surdas, tá? Que a gente pode classificar das seguintes formas. 78% apresentam um pequeno nível de dificuldade na escutativa, 19% apresentam grande dificuldade e 3% não conseguem escutar de forma alguma. Tá? Um fato interessante para citar para vocês é que, com exceção dos casos mais leves, para todo o resto desse público, Libras é a língua oficial. Isso mesmo. E é por meio de acessibilidade que a gente consegue, então, garantir uma maneira segura e autônoma de uma solução, né, para beneficiar a todos, em todas as circunstâncias. E, ainda em relação a isso, a gente tem a lei de inclusão, que essa lei ela assegura, né, de uma forma que promove a igualdade para todas as pessoas. Né? Então, ela olha com esse exercício de direito e liberdade. Né? E ela é uma lei que, se ela não for seguida, ela é considerada uma discriminação. E ela é passível, então, de fiscalização. Então, beleza, pessoal. Fizemos o aprofundamento do nosso problema, já estamos com um contexto bem legal quanto a ele, e agora chegou o momento da gente fazer uma análise de mercado. Ou seja, como que o mercado está resolvendo essa dor hoje? E hoje a gente traz para vocês o benchmarking que a gente fez, que foi mais significativo para a gente durante a etapa de inspiração, que foi o benchmarking que a gente fez com a Magalu. Tá? A Magalu hoje já conta com um canal de atendimento em Libras. Esse canal ele é olhando principalmente por pós-venda hoje. Tá? E ele foi um momento realmente muito interessante para a nossa jornada do experimento, porque a gente pôde testar a plataforma do início ao fim, entender a jornada do cliente da Magalu dentro dessa plataforma. Né? Então, a gente também conseguiu gerar alguns aprendizados de, o que será que tem sentido para o nosso negócio? O que será que não tem sentido? Então, realmente, esse bate-papo com a galera da Magalu foi muito importante para o prosseguimento do experimento.
Isso mesmo. E aí, voltando para a matriz CSD, né, a gente olha para esse momento e a gente está olhando também para não ter nenhum problema, né, nada que não foi mapeado antes. Então, a gente, enquanto aprendizados do case, a gente olhou, né, que a gente não tinha um padrão de atendimento lá no PA, que é a agência, quando a gente fala em instituição financeira, né, para atender algum surdo que chegava lá. Outro ponto que a gente não sabia era a quantidade de cooperados surdos que faziam parte do sistema. E, frequentemente, os cooperados eles vão e levam um parente para ser atendido para esse momento. Então, beleza, pessoal. Etapa de inspiração finalizada com muito sucesso. Tá? E agora chegou o momento que as pessoas mais gostam. Bora para a etapa de ideação? E, fazendo um parênteses aqui com vocês, também é minha etapa preferida. Tá? Então, quem também acha, estamos juntos aí. E uma coisa já estava bem clara para a gente no início dessa etapa, tá? Que a nossa missão era construir uma solução que poderia mudar para sempre a forma que as pessoas surdas se relacionam com suas instituições financeiras. Então, aqui a gente teve 4 atividades, né? Uma começando pelo brainstorming, então, para trazer que tipos de ideias, soluções, enfim, como é que a gente podia resolver o nosso problema. A gente teve a metodologia não é, faz, não faz. Então, pensando numa solução, quais são as funcionalidades que são importantes, quais não são, né? O que ela vai fazer. A questão da jornada do usuário, então, entender o passo a passo, né? E, assim, ressaltando que é um passo a passo do experimento. A gente está olhando, né, para esse momento. E análise de fornecedores. Então, a gente entender quem é que é a empresa que pode embarcar com a gente nesse momento aí de testes. Bora lá para o brainstorming? Opa, vamos lá. Então, no momento do brainstorming, nós convidamos os nossos principais participantes do experimento realmente para um momento de cocriação junto com eles, para a gente definir como nós iríamos resolver esse problema, né? Ou seja, qual que era a nossa solução. O momento aí foi muito legal, tá? Surgiram diversas ideias interessantes, mas teve uma em específico que foi a que mais nos chamou a atenção, que foi a hipótese de solução de criarmos um canal de atendimento por videochamada. Isso porque a gente conseguiria atingir um público maior e com mais facilidade por meio dele. Falando do não é, faz, não faz, então, como eu disse, a gente está olhando para as funcionalidades daquela solução naquele momento, né? Então, as funcionalidades mapeadas são as mínimas possíveis e a gente vai utilizar esse mapeamento para escolher depois o fornecedor. E foi aí que surgiu o atendimento em Libras, um novo canal de atendimento para o nosso cooperado surdo, que permite o atendimento por meio de videochamadas junto a um consultor proficiente em Libras, e que, dessa forma, gera mais autonomia e qualidade no atendimento para esses cooperados. Então, falando da jornada do usuário, a gente fez uma sensibilização, né, convidando essas pessoas para participar. Então, a gente mandava um link para a pessoa que ia ser atendida, para ela ter acesso a uma plataforma. Nessa plataforma, no passo 2, ela chegava, então, e via um vídeo instrutivo em Libras, então, dizendo que logo ela seria atendida. O passo 3 é aquele momento do atendimento. Então, ali a gente tinha o atendente do saque e o intérprete em Libras para fazer aquele momento. No passo 4, é quando ele finalizou o atendimento. Então, o que ele está fazendo? Ele vai fazer uma pesquisa de satisfação para o atendimento. Como se trata de um experimento, a gente criou um passo 5, pedindo para eles responder um questionário para entender um pouquinho, né, o sentimento, se aquela jornada fazia sentido para ele, enfim, ter os aprendizados que a gente tanto falou até agora. E aqui na imagem eu trago, então, a fotografia de como era o atendimento em Libras no celular. Então, em cima está a intérprete de Libras maior, né? E os 2 quadradinhos menores é o cooperado e o atendente do saque. E, pessoal, vocês lembram que a Lorena comentou ali no não é, faz, não faz, que a gente utilizaria essas funcionalidades mais tarde para avaliar os nossos fornecedores? É aqui que elas surgem de novo. A gente aplica elas numa ferramenta que a gente chama de matriz de avaliação de fornecedores. Tá? Então, como vocês podem ver, ela é uma matriz, certo? Na linha superior, a gente dispõe todas as funcionalidades prioritárias da solução e, na primeira coluna dessa matriz, a gente dispõe os fornecedores que a gente tem interesse em analisar. Então, com quais fornecedores eu vou conversar? E, a partir disso, sempre que um fornecedor atender a uma funcionalidade,
a gente coloca uma tag verde. Sempre que ele não atender a uma funcionalidade, a gente coloca uma tag vermelha. E sempre que ele atender apenas por meio de desenvolvimento, nós colocamos uma tag amarela. Tá? E aí, no final, a gente também tem um espacinho para outros demais comentários em relação a como foi o momento com o fornecedor. E beleza, com a matriz de avaliação de fornecedores debaixo do braço, chegou o momento da gente ir para a rua e conhecer quem que seria o nosso futuro parceiro para esse experimento. Tá? Então, a gente mapeou 7 possíveis fornecedores, só que a gente analisou apenas 5. Tá? Desses 5, um deles foi o grande escolhido para ser o nosso parceiro e para construir esse experimento junto com a gente durante a etapa de implementação. Tá? Esse parceiro que foi selecionado, ele seria o responsável por nos fornecer a plataforma de videochamada. Bom, tudo certo para a gente prosseguir. Né? Então, solução checada, funcionalidades ok, jornada, fornecedor, tudo certo. Vamos para a próxima etapa. Então, vem aí a etapa de implementação. E nessa etapa, as nossas principais atividades eram as seguintes: a execução da POC em si, né? A análise dos resultados obtidos por meio da POC, a avaliação dos aprendizados que a gente teve durante todo o experimento e, finalmente, o mapeamento dos próximos passos da solução. Então, falando um pouquinho aí de como foi essa execução da POC, né? A gente fez ali o experimento do dia 24 ao dia 28 de março do ano passado. Então, criamos ali uma janela de 2 horas, né, por dia para realizar esses atendimentos. Contratamos um fornecedor da plataforma. Então, além da contratação da plataforma, a gente viu também a contratação da intérprete diretamente com eles. Tivemos o apoio do SAC, então, para fazer esse atendimento junto, né? E, como eu disse para vocês antes, a gente fez um grupo controle. Então, a gente trabalhou essa sensibilização, convidou eles para, no horário que eles, né, nos horários pré-estabelecidos, pudessem fazer esse atendimento. Bora para os resultados? Bora lá, bora lá. Então, durante o período da POC, nós executamos 28 atendimentos, tá? E tivemos 12 pesquisas de avaliação do experimento respondidas. Tá? Essas pesquisas nos trouxeram alguns números bem interessantes, sendo que a gente teve que 75% dos respondentes afirmaram que o nosso atendimento foi ótimo durante o período do experimento, 100% deles afirmaram que voltariam a utilizar o canal de atendimento e também 100% deles afirmaram que a solução é fácil de ser utilizada. Mas lembra que a Lorena disse que nosso objetivo é realmente aprender com o experimento, para que a gente possa gerar melhorias antes de implementar ele lá no final? Então, a gente conseguiu captar 3 principais feedbacks relacionados à usabilidade da plataforma. O primeiro deles, na questão em como estava disposta como estavam dispostas as telas, tanto na versão web quanto na versão mobile. A segunda, de que não ficou claro para os nossos usuários de que eles estavam aguardando numa fila de atendimento, mesmo com um vídeo instrutivo em Libras. E a terceira, de que no celular, tá, sempre que uma pessoa digitava alguma informação no chat, a informação tapava o intérprete de Libras, dificultando a visualização dos sinais. Bom, e mesmo a gente tendo feito 28 atendimentos, a gente teve um número baixo aí, né, de respondentes do nosso formulário. E a gente resolveu investigar um pouquinho mais. Então, pedi depoimentos e através de vídeos, né, para entender se realmente estava fazendo sentido aquilo que a gente tinha proposto. E, além desses depoimentos, a gente conseguiu outras pessoas, né, dando o seu feedback, e a gente viu que, de fato, a gente estava dando autonomia e gerando valor para aquelas pessoas naquele momento. E aí, falando ainda um pouquinho em relação, né, aos aprendizados, o que deu certo e o que não deu certo. Então, de fato, para esse momento, a gente teve essa jornada testada, né, e validada com os nossos cooperados. A satisfação dos cooperados também foi muito boa, e os cooperados sinalizaram que voltariam a usar. E quando a gente fala, né, do que a gente pode melhorar, então, a experiência do usuário foi ótima, mas existe aqui a parte de trás, né, a parte de gestão, a parte de atendimento. Então, a gente sentiu que, naquele momento, para o experimento estava ok. Mas, a partir da hora que a gente vai tentar evoluir a ferramenta, aquela plataforma podia não nos atender. Então, a gente optou por trocar a ferramenta. Apenas o intérprete de Libras ele deve aparecer na tela, então, muitos trouxeram que existiu essa confusão de ter 3 pessoas ali, né? Então, não ter o atendente do SAC, ter só a intérprete de Libras sendo o atendente.
E outro ponto que a gente levou em consideração é que existem sinais específicos, né, para a instituição financeira. A gente, enquanto cooperativa, a gente prima muito pelo relacionamento. Então, fez sentido a gente não fazer uma contratação terceirizada de um intérprete. Nós contratamos 2 pessoas para trabalharem diretamente. Então, elas foram treinadas, né, nos nossos produtos e elas atendem diretamente na cooperativa. E quando a gente olha para os próximos passos da solução, eu trago uma notícia bem legal para vocês, tá? Que com base nesses resultados positivos que a gente teve durante o período do experimento, a solução ela foi priorizada para a implementação junto aos nossos demais canais oficiais de atendimento, tá? Então, ali, após um período de 6 meses que demorou essa implementação, a contratação dos intérpretes em Libras, a mudança da plataforma, a solução já estava devidamente implementada e sendo amplamente divulgada para todos os nossos cooperados. E falando, então, da implementação, ela ocorreu ali no dia 21 de janeiro. Tá? Como eu disse, a gente mudou a plataforma, trouxemos o pessoal para dentro de casa, e aí, fale um pouquinho aí dos atendimentos, João. Oh, com certeza, com certeza. Então, assim, desde a implementação, nós tivemos mais de 150 atendimentos realizados, tá? Com um índice de satisfação de 4,9 nas pesquisas de avaliação dos cooperados. Tá? Esse índice vai até 5, então, um índice de avaliação muito bom quanto aos atendimentos executados por meio da plataforma. Tá? E agora, a gente vai apresentar um pouquinho mais para vocês sobre o atendimento em Libras. Olá, meu nome é Saulo e esse aqui é o meu sinal. Eu sou surdo, sou colaborador e também sou cooperado do sistema AELS. Estou aqui para compartilhar com vocês uma novidade incrível. O SAC, Serviço de Atendimento ao Cooperado do sistema AELS, agora tem atendimento em Libras. Através deles, os cooperados surdos podem tirar suas dúvidas sobre os produtos e serviços da sua cooperativa. Para acessá-lo, é só ir até o site da sua cooperativa e clicar no botão Atendimento em Libras. Maravilhoso, não é mesmo? Isso mostra empatia e significa respeitar tanto a mim quanto a comunidade surda, estimulando cada vez mais a nossa autonomia. E aí, gostaram da novidade? Vamos aproveitar? E hoje a gente trouxe aqui, sobe no palco, Saulo, o idealizador do projeto, para falar um pouquinho aí para a gente a importância desse projeto, não só para ele, mas para toda a comunidade surda. Olá a todos, boa tarde. Eu vou agora falar em Libras, né? Nós trocamos a posição no palco. Vocês notaram o meu nome que foi sinalizado é Saulo. O meu nome em Libras é esse. Estou aqui com o meu amigo João, esse é o sinal dele. E a minha amiga Lorena, esse é o sinal dela. Nós trabalhamos junto na EDUS, na empresa, nesse projeto que realmente é difícil, que tinha como objetivo principal ajudar, né? Antes, a questão do atendimento que nós não tínhamos em Libras, existia um grande sofrimento por toda a comunidade. O membro que tinha o seu direito de obter informações, ele tinha preocupações dele, pessoal, que ele precisava ter de respostas. E você acha que ele, como uma pessoa com deficiência, não precisaria de um atendimento adequado para ele? Então, a nossa cooperativa criou esse atendimento tendo como esse objetivo. Eu, quando comecei a trabalhar na cooperativa, o que aconteceu? Outros surdos começaram a me perguntar sobre dúvidas relacionadas com a questão financeira da cooperativa, como eu poderia ajudar, como poderia atender. Mas a minha função não é essa na cooperativa. Então, eu comecei a estudar nessa questão do projeto junto com meus amigos, eles me apoiaram nesse projeto, como poderia melhorar o atendimento, teve essa questão de testes com Libras, incluindo. E qual foi o resultado? Nós percebemos a satisfação. Evidentemente que não é algo habitual do passado, né?
ter. Em outros locais, em outras instituições, eu já fui e realmente é um problema para nós ter a questão da comunicação, é sempre uma barreira. E a gente quer preservar a nossa informação financeira de maneira pessoal. A gente não quer compartilhar com a nossa família, mas, ocasionalmente, nós éramos obrigados a levar a família. E, às vezes, o que acontecia, a gente assinava, quando não tinha um membro da família junto, alguém, ia na instituição, assinava algo e depois vinha uma informação que a gente tinha que pagar. Então, a gente sofria perdas. Então, agora, nós vemos que ter essas informações disponíveis em Libras torna-se mais fácil para solucionar nossos problemas e esclarecer. Então, esse é um apoio realmente que começou desde janeiro, é um apoio importante para nós, e vocês podem avisar para outros surdos, vir participar, ser membro da cooperativa. E eu agradeço ao TDC, aqui essa oportunidade de compartilhar com vocês. Um forte abraço. Voltando aqui. Ainda não finalizou. E vocês achavam que tinha acabado, mas não acabou. Não, gente, mas assim, para finalizar agora de verdade, gostaram das ferramentas que a gente utilizou? Gostaram da nossa jornada? Espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, vocês precisam conhecer o nosso Toolkit da Inovação. Lô, conta um pouquinho para eles do Toolkit. Exatamente. A gente, no Laboratório de Inovação, a gente tem um propósito de empoderar e munir as pessoas de conhecimento. Então, através do Toolkit de Inovação, isso foi uma forma de a gente trazer, né, ajudar as reuniões serem mais produtivas, olhar esse método que tem aí 24 ferramentas, né, para ajudar no dia a dia de vocês, fazer a parte com uma cocriação aí, e ele é gratuito. Se vocês acessarem aí, né, através do QR Code ou do link, vocês vão começar a aproveitar bastante, tá bom? Isso mesmo, gente. E assim, ó, de novo, totalmente gratuito. Entra ali, pega, escaneia o QR Code, deixa para dar uma olhadinha depois ou dar uma olhada agora. A gente garante que vocês vão gostar, tá? Tirem um momentinho para conhecer essa plataforma. E o melhor de tudo, não tem landing page para captar os dados de vocês, tá? Então, bem tranquilo, escaneou o QR Code, já está no Toolkit de Inovação. Tá bom? E, pessoal, é isso, tá? Realmente, a gente está muito feliz de poder estar aqui hoje, compartilhando esse case junto com vocês, tá? A gente espera que vocês tenham gostado e acho que é isso, né, Lô? Isso mesmo. Agradeço a presença de todos aí, a oportunidade de a gente falar sobre um case que, né, enquanto cooperativa, traz tanto valor. E, enfim, estamos muito felizes de poder estar aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá? Segurem as palmas. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a gente ou sobre o case, fica super à vontade, tá? Agora sim.